o doutor Rubens, né, que é do Hospital Samaritano, que é da equipe aí de endocrinologia do hospital. Ele coordena essa área que é específica para o cuidado da diabetes dentro do hospital, uma área pioneira, multidisciplinar. Depois ele até explica um pouco melhor para vocês. E assim, a gente sabe, vocês conhecem, acho que a maioria já teve aqui, nós temos nossos programas preventivos, temos o programa de obesidade, né, que eu acho que pode fazer aí um paralelo com as informações que vocês forem recebendo, para poder, a gente está aqui disponível para poder ajudar também no que for necessário. E eu vou, né, passar a palavra aqui para o doutor Rubens, né, e boa palestra para vocês. Depois nós temos um lanche diet, tá? Na saída. Bom, gente, boa tarde. Tá? É um prazer estar aqui, poder conversar desse assunto, que é um assunto hoje que incomoda e que todos os governos estão preocupados, porque vocês vão ver que é uma condição que leva a uma série de outras doenças, que causa uma série de outros problemas, tá? Ok? Bom, no Brasil, não sei se vocês sabem, não se estuda muito, mas em outros países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, vocês sabem que nos Estados Unidos a quantidade de obesos é muito maior, vocês vão ver, né? E isso traz uma série de problemas, então lá se estuda mais. Aqui no Brasil tem alguns estudos que eu participei, mas eu queria começar dizendo que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde do mundo, né? A obesidade hoje é considerada, você sabe a diferença entre epidemia, quer dizer, ela está sempre progredindo, tá? Ela nunca diminui. Tá? Nos Estados Unidos se calcula que 30% da população é obesa. Então, 1/3 de uma população de 300 milhões de habitantes está acima do peso. 100 milhões de habitantes têm obesidade. 50 milhões de pessoas no estado têm excesso de peso a mais que 45 quilos. Vocês estão cansados de ver filmes, tudo que tem aquelas pessoas enormes, né? Tanto quem vai para os Estados Unidos vai comprar roupa, às vezes fica absurdo, né? O tamanho de roupa que tem lá, né, para o pessoal, né? Bom, então o que é obesidade? É o aumento excessivo de peso causado por um aumento da quantidade de gordura. Não tem nada que ver com músculo, nada. É gordura. Tecido gorduroso. Tá? Bom, eu vou mostrar aqui mais ou menos aquilo que eu falei. Situação atual da obesidade no Brasil e no mundo. Então, na Europa, todo mundo sabe que na Europa existe obesidade, mas é menor, como fala aqui, como descreve aqui, é só 10 a 15% da população que tem um índice maior que 30%. Eu estou falando isso, depois eu explico melhor esse índice, tá? E 55% da população já está com índice acima de 25, entre 25 e 30 é sobrepeso, maior que 30 é obesidade. Então, você tem 50% da população caminhando para ser obeso. Então, essa é a grande preocupação deles, né? Segurar para eles não se tornarem obesos. Tá? E no Brasil, nós temos um quarto da população. Então, se você tem 200 mil habitantes, quase 300, você tem, certo, 70 milhões de pessoas que têm tendência a ser obeso. Tá? Então, essa é uma preocupação do Ministério da Saúde, não só do Brasil, dos Estados Unidos, de segurar isso para que depois não passe para frente, que vocês vão ver as complicações que o obeso apresenta. Isto aqui no Brasil, houve um aumento de sobrepeso e obesidade de 53% entre 75 a 90, mais ou menos, né? E isso é um dado importante, quer dizer, as pessoas estão se tornando, 50% das pessoas ficaram com sobrepeso e obeso nesse período aí. Foi quando começou a se estudar isso no Brasil. Se continuar esse ritmo, todos os brasileiros serão obesos na primeira metade do terceiro milênio. Então, no ano de 2050, vocês teriam quase todos os obesos, a população obesa, se continuar nesse ritmo. O crescimento epidêmico
é predominante nas classes menos favorecidas. Uma coisa que tem se percebido no Brasil é que se você pegar 50 anos atrás, certo? A desnutrição era um marco da população brasileira. Tá? E hoje a gente está preocupado porque a obesidade está crescendo. Ainda existe, certo? Desnutrição, mas a obesidade está crescendo. E está crescendo nas classes menos favorecidas. Né? Depois, mais tarde, vocês vão entender por quê. Tá? Então, uma coisa que eu quis aqui, que é muito importante, né, que é a prevalência de obesidade na criança. Tá? Toda criança obesa, certo? Provável tem grande chance, mais de 70%, de se tornar obesa quando adulto. Tá? Então, isso é um foco muito importante. Nos Estados Unidos, não sei se vocês têm acompanhado que eles estão com um problema de diminuir o tamanho do Big Mac, sabe? Diminuir a... Você vai lá, você pede um suco de laranja pequeno, o cara tem traz um litro, não é assim? Então, isso está causando muita obesidade infantil. Então, eles estão com um trabalho, a sociedade americana, a saúde, e no Brasil está se começando a trabalhar nesse nível aí. Eles estão achando que talvez daqui uns 20, 30 anos, eles vão trabalhar com isso como eles trabalham com o cigarro. Hoje o cigarro, a pessoa que fuma, ela é meia, né, fica meia segregada da sociedade. E hoje o obeso no Brasil até tem um pouquinho disso. Tá? Então eles estão fazendo programas, principalmente atuando em nível de infantil, para que a criança não fique obesa, porque ela vai se tornar um adulto obeso. Esses alimentos dessas grandes redes que vêm no Brasil e que oferece a preço mais ou menos reduzido, né? Certo? E que traz um sanduíche, mais um saquinho de batata, um saquinho de pipoca, e esse saquinho de batata e de pipoca é que faz a pessoa ingerir grande quantidade de calorias. Tá? Bom, acesso, diminuir as guloseimas, que normalmente, né, a criança quer isso, quer aquilo, não sei o quê, tentar educar a criança a comer de forma mais adequada, não ficar comendo muito guloseima. Dar aos filhos o que os pais não tiveram. É muito comum, por exemplo, eu não tive isso, a minha mãe, minha família não teve condição de me dar isso, então eu vou dar bastante chocolate, eu vou dar bastante doce, eu vou dar bastante comida, etc. Isso aumenta a obesidade na criança. Então, isso não é um defeito, mas tomar cuidado a família quando vai lidar com essas coisas. Né? Uma coisa que se fala é o seguinte: não se deve levar criança em supermercado, porque você vai fazer compra. Vocês têm experiência, né? Que a criança acabando pegando guloseima e come, né? Então é uma coisa interessante também isso. A cultura do que pode tudo, pode comer de tudo, nada faz mal, quando não é verdade. E muito tempo vendo TV, videogame e mexendo no computador. Isso aí é inatividade. Quer dizer, a criança hoje está provado que criança que fica muito tempo no computador, fica com chocolate, comendo sentada, sem gastar energia. E criança tem que gastar energia. Causas para aumento no Brasil, aumento das dificuldades para a população. Então, uma coisa que está acontecendo, o Brasil, nesses últimos 20 anos, melhorou bem as condições nutricionais dele. Quer dizer, a quantidade de caloria que foi dada para a população mais desfavorecida foi grande. Né? Por questões de aumento de renda, salário, nível de emprego, tudo, o pessoal das classes mais humildes começou a ter acesso mais à comida. Só que o acesso está sendo inadequado. Eles estão comendo de forma muito hidrato de carbono, depois não sei se vão ver mais para frente, né? E isto leva à obesidade e isso não é interessante. Então, a pessoa deixou de ser desnutrida, que é uma doença, para ser obesa, que é outra doença, por causa da inadequação alimentar. Essa que eu estou falando que é a transição nutricional.
E outra coisa também aumento das porções oferecidas, que eu vou comentar, e a diminuição da atividade física. Quer dizer, hoje você nem levanta mais para desligar o televisor, nem para ligar. Né? É controle remoto para tudo, né? Certo? Né? Máquina de lavar, lavar roupa, secar roupa. Ninguém mais vai para o tanque, né? No meu tempo o pessoal ia para o tanque, a mãe foi para o tanque, né? Se levantava para desligar a televisão, hoje o cara, quando é 9 horas da noite, ele deita, liga a televisão, põe um saco de comida, fica comendo, ansioso, porque o filme dá ansiedade, e aí quando ele está com sono ele desliga. E dorme e não queima caloria nenhuma e engorda. Tá? Não é assim? Isso aqui é um estudo feito no Brasil, em 1995, que houve uma redução no consumo de cereais, de feijão e de tubérculo. Quer dizer, a comida do brasileiro sempre foi arroz, feijão, batata, o bifinho e tal. Hoje não se está comendo mais isso. Né? Se prefere comer um sanduíche. Isso também porque a vida hoje está mais atarefada. Né? Antes você tinha tempo, a mulher tinha tempo de ir na cozinha e preparar o arroz e o feijão. Hoje ela trabalha, chega em casa, não pode, não dá tempo, então come lanche, né? Come comida que vem de restaurante, essas coisas. E isso, o que faz? Aumenta o consumo de carne, ovo, queijo e derivado, que tem valor nutricional, mas tem valor calórico maior. Isso aí até a gente fala para os pacientes, né? Mas doutor, eu vou sempre naquele restaurante de quilo, eu como sempre 500 gramas, eu fico na balança, olho 500 gramas. Agora, 500 gramas não significa que ele está comendo sempre a mesma quantidade de calorias. Porque se ele está comendo 500 gramas de salada, está comendo 200 calorias. Se ele está comendo 500 gramas de arroz, batata, ele está comendo 1000 calorias. Tá? Então, quantidade é diferente de qualidade. Menos hidrato de carbono e mais gordura. Fibra também, se deixou de comer muita salada, muita fibra, então o intestino funciona menos, fica mais distendido, queixas dispépticas, tá? E o que está acontecendo é o seguinte, o alto consumo de açúcar. Né? Se bem que hoje hoje tem muito adoçante, tudo que não tem caloria, tudo, mas ainda se consome muito açúcar. No Brasil, ó, aqui no sul, sudeste menos, mas no nordeste, rapadura, né? Certo? A rapadura é açúcar de cana, só açúcar. Tem gente que ainda tem hábito de usar a rapadura direto, né? Mudança de novo, redução teve um estudo que foi feito em 98, então eles perceberam que o consumo de arroz tinha caído 30%. Por que eu estou insistindo no arroz? Porque o arroz é um bom alimento, ele tem fibra, ele tem caloria e ele tem algumas vitaminas. E ele custa barato. Redução de feijão também. Então, eu não sei se vocês têm visto que tem tido um estímulo para você voltar a fazer uma alimentação com arroz e feijão. Primeiro porque é mais barato, segundo porque é alimento adequado e não tem uma caloria assim grande e não tem muita gordura. Arroz e feijão não tem gordura. E aumento, foi feito nesse estudo aí, aumento de consumo de refrigerante. Então, 300% de aumento de consumo de refrigerante. Tá? Então, quer dizer que hoje eles estimulam, você vai no supermercado, eles estimulam comprar 2 litros, né? Tem 1,5 litro, 2 litros, não sei o quê. Né? E a pessoa, o que acontece? Põe aquilo na mesa, né? Aquilo vai consumindo, vai consumindo. Então, o que hoje, qual é o problema das dietas atuais? Você precisa de proteína, que é indispensável, né? Proteína é carne, ovos, leite, né? É alguns alimentos que têm proteína, é indispensável
porque a proteína vai produzir coisas importantes no organismo. Tá? O carboidrato, que é 50%, o carboidrato é bom para energia. Vocês ouviram falar que o cara que faz maratona, faz tudo que ele come 2 dias antes bastante macarrão, bastante arroz, tudo, que isso aí é energia. Engorda também, mas queima com muita facilidade, certo? E o excesso de gordura que a gente está falando. Fritura, gordura, essas coisas que hoje tem, né? Aqueles saquinhos de embaladinho, tudo de batatinha, de não sei o quê, aquilo tem um altíssimo valor calórico. E aquilo a pessoa come como se não fosse nada, né? Tá? Ó, eu vou dar um exemplo, por exemplo, há 20 anos, 30 anos atrás, o que a indústria, vocês ficarem entendendo, o que a indústria de alimento faz com a gente. Então ele produziu um biscoito, que era aquele lá, tá bom? Tá? E que tinha 140 calorias. Certo? Aí, hoje, ela produz um biscoito que é o dobro do tamanho, às vezes até põe uns enfeitinhos para ele ficar mais bonitinho, atrair melhor a gente, e que tem 350 calorias. Então tem gente que fala, não como nada. Aí ele come à noite antes de dormir 2 biscoitos daquele que é 700 calorias. E o que ele tinha que comer durante o dia era 2.000 a 2.500 calorias. Aí ele foi dormir tendo comido 700 calorias. Aqui um outro exemplo, por exemplo, há 20 anos atrás você comia um prato de espaguete num restaurante ou em qualquer lugar que tinha 500 calorias. Hoje eles aumentaram o prato, colocaram mais molho, e o molho tem mais gordura, tudo passou a 1.000 calorias. Estou trazendo isso para você ver como a indústria, certo? Ela induz a gente a consumir mais, certo? E faz a gente realmente, que não aumenta muito. Por exemplo, você fala, aquele lá pequeno custa, sei lá, 10, aquele grandão custa 12, eu vou comer o grandão. É isso? Certo? E para ela está interessando vender. É isso? Por exemplo, eu comecei com 50 anos atrás, tinha o hot dog, tinha o cheeseburger, que era 2 pãozinhos com queijinho no meio, né? Tá? Que tinha 300 calorias. Hoje o que tem? Big Mac, tinha lá um saquinho de batatinha. Hoje vem um saco desse tamanho aí, que é 3 vezes mais calorias. E você come. Então ele põe aquele desse tamanho, né? Que é o 3 andares, depois põe aí aquela latona de refrigerante e põe em cima. Você comeu 3.500, 4.000 calorias por dia, quando você não precisa comer isso o dia inteiro. Tá? Pipoca, a mesma coisa, né? Qual é a filosofia da pipoca? Normalmente o filme causa ansiedade. Você está no filme, né? Será que o menino vai ganhar? Será que não sei o quê? Aí ele te dá uma pipoca e é normal você comer para diminuir a ansiedade. Porque quando você come, cai alguns hormônios que diminuem a ansiedade, tá? Então o fulano entra lá e compra uma pipoca. Antigamente era 200 calorias, hoje é aquele sacão de pipoca, né? Ele come a esposa come e depois vai jantar pizza. É assim, tá? E aí acaba ingerindo 3.000, 4.000 e não sabe por que engorda. Doutor, eu não sei por que engorda. Causas de obesidade. Então o que é? O obeso come mais? Sem dúvida. Vai no consultório e fala, doutor, eu não engordo, mas eu não como nada. Tem algumas doenças que também a pessoa engorda porque tem aquela doença. Mas se não comer, não engorda, né? Tem até uma coisa assim que se fala muito por aí, é o seguinte, ele fala, não, doutor, eu engordo com ansiedade, eu sou muito ansioso. Eu sei que ele fica ansioso e come, né? Então tem umas pessoas que falam assim, em campo de concentração, todo mundo era ansioso e não tinha nenhum gordo em campo de concentração.
E outra coisa é o seguinte, ele come mais e outra coisa, ele gasta menos energia. Tá? Ok? Então a pessoa vai comprar o jornal, mora a 3 quadras da banca, ele vai de carro. Né? Vai comprar cigarro, que é outra coisa, vai de carro, né? Perigoso. Perigoso é perigoso. Hoje tem esse assunto, né? Às vezes é outro lado, né? Na prática, então, a obesidade é um excesso de gordura armazenada causando excesso de peso como resultado de um aumento de calorias ingeridas e que não são consumidas. Se uma pessoa que gasta bastante energia, ela pode comer mais. Se ela gasta menos, ela tem que ingerir menos calorias. Como saber quem é obeso? Existe a organização, saiu lá, a Organização Mundial da Saúde fez uma fórmula aí que é o peso, IMC, o peso pela altura e tal. Isso dá para calcular depois, quem tiver uma calculadora pode calcular. Tá? Então, é o seguinte, ó, quem tem um índice menor, abaixo do peso é menor que 20, tá? Então a pessoa magra que está até abaixo do peso, que não é salutar também, ok? Quem tem um peso entre 20, quer dizer, esse IMC não é peso, hein? Essa relação entre 20 e 24, certo? Ela está com um peso 24 ou 25, ela tem um peso adequado. A gente acha que essa pessoa tem um peso bom, tá? Quem tem entre 25 e 30, ela já está com sobrepeso. Ou seja, já tem que começar a chance de entrar na obesidade. Tá? Quem está com 30 a 35, ele já é um obeso moderado. Quem está acima de 35, 90 é um obeso severo, e quem está acima de 40 é aquele que vocês vão falar que é obesidade mórbida. Né? Já ouviu falar, né? Depois a gente vai falar um pouco mais. Isso daqui, se vocês entrarem, quem tiver algum aplicativo, internet, eles têm mais ou menos essa situação. Tá? Bom, aí o que acontece? Hoje a gente acha que não é só obesidade, é o tipo de obesidade. Tá? Então, por exemplo, existe uma obesidade que é mais comum nas mulheres. Eu vou passar. Deixa eu ver se dá certo. Depois eu volto. Aquele da moça colocou. Se eu aparecer mais na frente, eu falo. Se teve algum... Então eu vou usar isso aqui, ó. Existe a gordura pode ser definida quanto à localização, quer dizer, ginecoide. A ginecoide é uma gordura que maior frequente na mulher, quer dizer, é uma gordura que dá da cintura para baixo. Tá? Então vocês já viram, né, aquela gordura que é mais comum em mulher. Ela tem a gordura localizada, isso é por causa do hormônio da mulher. Tá? Então a gente chama de gordura ginecoide. E tem a gordura androide, que é a gordura mais do homem, que é aquela gordura mais na região abdominal. Que é, o homem normalmente tem um braço fino, uma perna fina, e ele engorda mais na região da barriga. Essa é a pior gordura que existe para dar doença. Tá? Isso é quanto à localização. Agora existe a gordura causada por hiperplasia, que é o seguinte: você pode ser gordo ou porque você tem 10 células que são gordas, ou você tem 20 células que são gordas. Deu para entender? Que a quantidade, a hiperplasia é o seguinte: se a criança é gorda, se a obesidade começa na infância, ela produz muita célula gordurosa. Tá? E a célula gordurosa não acaba, só por lipoaspiração. Tá? Você tira
Ela não acaba. Então, essa pessoa pode emagrecer, mas ela tem sempre aquela célula lá para engordar. Por isso que a gente tem que não deixar que a criança desenvolva célula gordurosa. Está dando para entender? Tá? E tem outra coisa que chama hipertrofia, quer dizer, a célula gordurosa ela pode ser pequena ou grande, tá? Quer dizer, ter muita gordura dentro ou ter pouca gordura dentro. Então você pode ter o adulto, normalmente ele tem mais célula gordurosa e mais gordura dentro da célula, tá? É outro aspecto, tá? Depois você tem o tipo celular, que isso aqui é muito importante, que é o seguinte, que é o subcutâneo, vamos ver se vocês entendem. Gordura subcutânea é aquela gordura que está debaixo da pele, tá? Então, é aquele cara que tem o braço grandão, a perna gorda, tudo, tá? É o subcutâneo. Essa gordura, ela é obesidade, mas ela não causa muito tipo de doença, tá? Agora, a gordura visceral abdominal, que é aquela que está na região, eu vou mostrar um slide, do abdômen, essa é a pior, tá? E essa é mais comum nos homens do que nas mulheres e alguns tipos de mulheres, e isso aí até tem genética. Normalmente a família apresenta esse padrão. Então, o risco de obesidade não se relaciona também só à quantidade de gordura, mas também à localização. Então, às vezes você vê uma pessoa de 100 quilos, que é obesa, mas ela tem a gordura mais ou menos bem distribuída e não tem na região abdominal. Ela tem menor risco de desenvolver doenças do que aquela que só tem a gordura mais localizada. Essa coisa, isso que eu estou falando, é uma coisa que está se estudando não há muito tempo, há 20 anos. Antes a gente não sabia bem disso. Tá? Então é aquilo que eu estava falando. Então a gordura do homem, a gente fala que é uma gordura tipo maçã, tá vendo? Tá? Gordura desse jeito. E da mulher é uma tipo pera. E a gordura é aqui embaixo. Ok? Tá bom? Tá? Só uma ilustração, né? Então a gordura abdominal é aquela que está no abdômen. A gordura abdominal, por que ela é ruim? Porque ela produz alguns ácidos graxos, uma série de elementos, certo? Que vão aumentar o triglicérido, o colesterol, e vai dar diabetes e vai dar a gordura aumentada no sangue, que predispõe a infarto, derrame, uma série de doenças mais graves. Né? Então, tem jeito de medir a gordura abdominal para saber se eu estou correndo risco? Tem. É só pegar um metro, pôr na linha do umbigo, tudo e ver. Tá? Então tem uma tabela que é o seguinte, se no homem ela estiver acima de 102, ele está correndo risco maior de ter doença cardiovascular do que o homem que não tem essa medida. Tá? E a mulher, 88. Tá? Então se a mulher está com mais de 90, essa medida abdominal, ela tem maior risco de ter diabetes, hipertensão, colesterol alto, etc. Tá? Okay? Bom, e aí o que é? É aquilo que eu estava falando. Quem é obeso faz mais. Faz mais. Você sabe o que é isso? Não? É aquela pessoa que fica gordo, obeso e começa a roncar, e às vezes a mulher fala assim, ó, doutor, às vezes ele não, faz que ele não respira, aí ele acorda, não sei o quê, né? Isso causa arritmia cardíaca, pode até infartar. Então, o que eu quis dizer, todo esse discurso trata o peso, porque senão você vai ter que aumentar as chances de ter essas doenças e vai ter que se tratar e correr risco de vida até, né? Bom, uma coisa, por exemplo, que eu queria trazer, isso aqui é uma publicação, que vocês veem, por exemplo, que embaixo é aquele que eu falei para você, índice de massa corpórea, tá? Então embaixo de 22
que é uma pessoa que está dentro dos padrões normais, até uma pessoa que está muito obesa, tá? Então você vê, por exemplo, que se você vai engordando, certo? Aqui é o homem, se ele vai engordando, ele vai aumentando a chance de ter diabetes. Então, quanto mais gordo, maior a chance de ter diabetes. E a mesma coisa na mulher. Se a mulher vai engordando, ela vai aumentando a chance de diabetes. E isso para a mulher é pior do que o homem. Tá? A mulher obesa ela tem mais chance de ser diabética do que o homem. Então, qual é o objetivo? É perder e manter. Tá? Redução dessa gordura abdominal, que é uma coisa difícil, tá? Mas tem que fazer, tem exercícios, dietas, até medicamento que pode ajudar nisso aí, tá? Aí você melhora o risco de ficar diabético, de ter hipertensão, etc. Né? É o seguinte, não adianta, eu falo para os meus clientes, não adianta você viver até os 80 anos. Você tem que viver com qualidade. Não adianta viver infartado, um derrame na cama, não consegue mexer, tá? É isso? Então o objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Promoção da vida, promoção de um estilo de vida ativo, quer dizer, a pessoa começa a ficar gorda, aí vai andar, fica cansado, aí andar começa a doer o joelho, aí não anda porque dói o joelho, sabe? É todo um programa que vai se associando, tá? E isso, o objetivo é você excluir isso, né? Tá? E melhora na qualidade de vida. Tratamento de obesidade. O primeiro tratamento é dieta e exercício. Quem fizer dieta e exercício vai emagrecer. Não tem ninguém que não emagreça com dieta e exercício. Tá? Não tem. Não tem ninguém. Mudança do comportamento alimentar. Aquilo que a gente vem falando até agora. Existem medicações, tipo medicação que diminui o apetite, medicação que você come e fica satisfeito, medicação, por exemplo, eu acho que vocês ouviram falar um tal de xenical, que você come gordura e não engorda, mas tem diarreia, tem um monte de coisa. Então tem remédio de tudo quanto é jeito. Tá? Tem pessoa que toma diurético para perder líquido, ficar desidratada e perder 2, 3 quilos. Né? Tem médico que dá hormônio de tireoide, que o hormônio de tireoide emagrece. Só que a pessoa não tem doença de tireoide. Não precisa dar hormônio de tireoide. Vocês estão cansados de saber daquelas fórmulas que aparecem em televisão, que, né, tem fila de médico, toma uma fórmula, tem diurético, tem hormônio de tireoide, tem laxativo, tem tudo lá. Então a pessoa toma e emagrece. Só que ela parou de tomar e não estou cansado de ver gente que chega no hospital precisando repor algumas substâncias porque perdeu por causa disso. Tá? Bom, eu só vou dizer outra coisa. Droga para tirar o apetite estão todas proibidas no Brasil. Não, se tiver médico que dá, não, o médico está mentindo, não dá. A Anvisa proibiu totalmente venda de droga, que é anfetamina, tudo, tá? Não pode dar. E tem no Brasil porque vem do Paraguai, sei lá, esses negócios aí, tá? Né? Mas não é para dar. E tem uma droga que é uma droga que diminui, por exemplo, você come, você fica mais satisfeito antes, só que é uma droga que causa alguns efeitos colaterais importantes. Então, não tomar nada que a vizinha Dona Maria tomou isso aí e emagreceu. A vizinha Dona Maria é uma coisa, e vocês são outra coisa. Tá? É muito comum isso aí. Eu vim aqui para o senhor me dar uma receita, porque essas drogas aí só compra com receita do médico, não é isso? Tá? Eu vim aqui porque a minha vizinha tomou esse remédio e emagreceu 10 quilos, eu preciso emagrecer. Aí você vai ver, a pessoa não tem o perfil de tomar aquela droga. Tá? Bom, atividade física, que eu falei para vocês, que é muito importante, né? Tem que ter atividade física na perda de peso. Eu acho que até nem é perda de peso, atividade física tem que ter para ter condicionamento físico. Eu falo isso porque
a gente trata no hospital de doentes e a gente vê quem infartou e tem peso normal, colesterol normal, ele melhora do infarto mais rápido e o coração fica melhor depois do infarto. Se chegou lá com obeso, com colesterol aumentado, fumou o resto da vida, o coração não volta do mesmo jeito. Então, a atividade física é bom para você ter condição até de enfrentar, até para fugir de bandido, né? Às vezes, né? Do jeito que nós estamos, né? E aquilo que eu estou falando, que é importante na prevenção de hipertensão, diabetes, comorbidade. Bom, isso aqui eu já falei, agora eu vou falar um pouquinho mais. A droga, que é o primeiro, restrição calórica que a gente tem falando, às vezes o spa que eu ponho. É lógico, você vai na spa, o que o spa faz? Ele dá 500, 300 calorias, né? E faz o cara ficar fazendo exercício toda hora. Então ele perde, o cara fica no spa 15 dias, ele chega às vezes a perder 5, 6 quilos. Só que ele vai para casa, você acha que ele vai ter condição de fazer aquilo que fez no spa? De jeito nenhum, ele vai voltar para a rotina da vida dele, que não dá aquilo lá. Ele acaba ganhando 5, 6 quilos. Aí depois ele volta para o spa de novo, faz tudo de novo. Né? Esse VLDC é uma coisa que é o seguinte, existe um balão intragástrico. Vocês imaginem uma bexiga, tá? Entra pela boca, e aí injeta e fica uma bexiga dentro da barriga, dentro do estômago. Então a pessoa não consegue comer, tá? Só que isso daí só pode usar durante 4, 6 meses. E outra coisa é o seguinte, a gente usa, por exemplo, uma paciente que precisa operar o coração e que está com muito obesa, e se você operar para fazer anestesia, tudo, então você coloca 5, 6 meses, ela perde aí 10 quilos, então ela vai com melhor condição. Mas eu não indico como tratamento de obesidade. Deu para vocês entenderem? Ela precisa, para algum procedimento, por exemplo, uma moça uma vez chegou e falou, doutor, eu vou casar daqui 6 meses, eu estou muito gordo. Eu falei para ela, não, você vai fazer exercício. Eu não posso, eu trabalho, eu não sei o quê. Ela colocou esse balão, perdeu 6 quilos, vestiu o vestido de noiva que ela queria, etc. Então, cada tipo de pessoa tem a sua indicação. O tratamento de obesidade é individualizada. Na televisão aparece toda hora lá, toma essa pílula, faz isso. Não, é individualizada. Vocês têm recurso para isso. Vocês têm uma estrutura que vocês podem procurar um médico, fazer exame, conversar com o nutricionista e com o endocrinologista. Não caio nessas coisas que saem em televisão ou que falaram por aí, porque não funciona. Bom, e a outra coisa são essas cirurgias que vocês hoje estão ouvindo falar, né? Que são essas cirurgias bariátricas que também têm indicação. Né? Eu pus isso aqui, mas vocês imaginam que você vê como tem coisas absurdas, né? Tem um autor aí que fez um trabalho que ele amarrou a mandíbula do cara. Ele colocou um grampo aqui e colocou uma sonda e o cara só conseguia comer por aquela sonda. Emagrece ou não emagrece? Então eu estou colocando, você vê como é o absurdo. E isso foi médico que inventou. Foi médico que inventou. Tá bom? Tá? Bom, outras formas de tratamento, agora eu estou falando de obesidade mórbida, hein? Estou falando daqueles pacientes que têm excesso de peso, o índice de massa corpórea é maior que 40. Tá? Exercício, que eu já falei, existem casos de psicoterapia analítica. Às vezes a pessoa tem problema emocional, aconteceu alguma coisa na vida dela, ela está muito ansiosa. É mais comum ansiedade a pessoa engordar e depressão, às vezes a pessoa emagrecer. Mas às vezes nunca existe ansiedade e depressão sozinha. Elas são comuns. Né? Elas estão juntas às vezes num período da vida da pessoa. Então, às vezes, um apoio psicoterápico para resolver o que está causando dificuldade dessa pessoa, dela estar ansiosa, ajuda muito. Ajuda muito.
e programa de mudança de comportamento. Então, precisa ir no médico. Se eu não tenho doença nenhuma, não preciso ir no médico. Vai numa nutricionista, a nutricionista equaciona uma dieta, pesa, vê quando é o índice de massa corpórea, qual que seria o ideal, ela calcula X caloria e faz um cardápio, você segue esse cardápio. Estou dizendo que necessariamente não precisa ir no médico. Necessariamente não precisa nem na nutricionista. Qualquer revista hoje, daquelas moças bonitas, magrinhas, você abre lá, revista, tem lá a quantidade de caloria. Tem ou não tem? Hã? Bom, aí, o que acontece? A cirurgia tem dois tipos de cirurgia. Tem uma cirurgia que chama restritiva. O que é restritiva? É a cirurgia que você diminui a quantidade de comida que a pessoa vai ter. Ok? Eu vou explicar mais tarde. E existe aquela que chama mal absortiva. Quer dizer, embora a pessoa coma, o organismo dela não absorve. Vocês vão entender mais tarde. E pode ter as duas coisas juntas. Tem uma cirurgia que... vocês vão entender mais para frente. Eu vou para frente, assim vocês entendem. Quem é candidato a esse tipo de cirurgia? Quem tem mais que 40 aqui, com índice de massa corpórea mais que 40, certo? Quem tem um excesso de peso, quando você já fracassou todos os tratamentos, não deu nada certo, eu não sei, às vezes não importa saber qual é o motivo, mas estou fazendo esse tratamento há um tempão, certo? E não estou conseguindo resultados, né? E está causando problema sério para a pessoa. Está ficando diabética, está ficando com dor no joelho, artrose, problema na tireoide, problema no coração, hipertensa. Então, às vezes, você tem indicação, porque ela não está conseguindo. Né? E, às vezes, existe a indicação quando você tem um índice de massa e, por exemplo, você tem uma comorbidade. Então, por exemplo, tem pessoas que têm essa obesidade que não conseguem andar mais porque o joelho está estourado, desculpa a expressão, mas ela tem um problema no joelho, na bacia, ou então ela às vezes tem que ter uma ajuda nesse sentido. Tá? Então aqui, eu vou mostrar um tipo de cirurgia, que é uma cirurgia que é mais usada no Brasil. Então, aqui é o seguinte, aqui é o estômago, você sabe que você come, comida vem aqui, cai no estômago, depois ela vai para o intestino. Okay? É isso? Então, tem uma cirurgia que se coloca, se faz assim, se exclui o estômago. Está dando para perceber aqui ou não? Tá? A comida não passa pelo estômago, ela vai direto, e ela vai direto aqui para a parte baixa do intestino. Então, muita da comida que tinha que ser absorvida, não é absorvida. Ok? Tá? Então, é uma técnica mais usada no Brasil, e ela você não consegue comer muito, porque se você comer, o estômago, que é um reserva, não aguenta, certo? E absorve, do pouco que você come, absorve pouco. Ok? E ela tem uma vantagem, esse tipo de cirurgia, porque o alimento, quando ele passa aqui por essa parte do intestino aqui, ele libera alguns hormônios. Tá? E quando você faz uma cirurgia que esse alimento não passa aí, tem alguns hormônios que não são liberados e podem trazer outras dificuldades. Tá? Este aqui é um outro que é o seguinte, vejam vocês, que você não mexe, a comida entra, aqui é o estômago, vai para o intestino. Você não mexeu no intestino, ok? Entendeu? Só que aqui ele coloca um anel, aqui no fim do esôfago, e fica fora. Você está vendo esse negocinho aí? Fica fora da barriga. E ela regula aquilo lá. Quer dizer, diminui o diâmetro ou aumenta o diâmetro. Tá? E tem pacientes que preferem usar essas coisas aí. Só que tem náusea, vômito, cada uma tem contraindicação. Tá? Então tem...
Não, esse fica, o controle, certo? O controle pode, tem médico que deixa fora, mas a maioria deixa dentro, que é para o paciente não manipular, né? Depois tem essa daqui, que é uma técnica que estão usando muito hoje, porque ela só faz o seguinte: a comida desce, aí no estômago, o que acontece? Quando é que você para de comer? Normalmente, tá? O estômago dilata e ele libera uma substância que vai na cabeça e fala assim: olha, não precisa comer mais, você já comeu o suficiente, você está satisfeito. Tá? Né? E essa substância, ela está aqui no estômago, ok? Né? E também ele é uma reserva, quer dizer, por que você colocando aquele balão que enche 30% do estômago, você não consegue comer mais? Porque só cabe 30% de comida. Tá? Então, aqui o que eles fazem? Eles tiram essa parte do estômago e a comida passa rapidamente. Entendeu? Deu para entender? Tá? E quando ela passa rapidamente, a absorção aqui não se faz rapidamente e a ingestão fica menor. E a pessoa emagrece. Essa daqui é uma das cirurgias assim que hoje está se optando mais porque ela é menos agressiva, tá? Do que as outras que são mais agressivas. Isola intestino, por exemplo. Tem cirurgia. Hoje eu conheço uma série de mulheres que tem osteoporose, certo? Tem que tomar sangue, tem que tomar ferro, por causa que tem uma anemia que não cura. Não absorve cálcio. Então, cirurgia, você estudar o paciente e vocês sabem, não sei se você conhece alguém que fez essa cirurgia, tem que tomar suplemento vitamínico para o resto da vida. Né? O que você vai fazer? Você vai avaliar se aquela cirurgia vai trazer benefícios do tipo não ficar diabético, ou melhorar um diabetes ou melhorar uma pressão, e esse outro lado vai pôr na balança, o que é melhor para a pessoa, e discute com a pessoa. Tá? Esse daqui é um outro tipo de cirurgia que é combinada, né? Tira um pedaço do estômago e pega o intestino e liga o esôfago quase aqui embaixo, tá vendo? Então toda a parte do intestino aqui não passa comida, então não absorve. Tem problemas que não vou discutir aqui, mas são cirurgias indicadas hoje para quem tem uma obesidade que não consegue resolver. Tá? Eu acho que é isso. Eu queria agradecer. Eu não sei se foi isso a intenção, mas a intenção minha é sensibilizar vocês que isso é uma coisa, que a obesidade é importante, que ela está relacionada com doenças, diabetes, infarto, AVC, etc., e que pode prejudicar a atividade de vocês. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tinha um slide aí daquele custos. Não sei o que aconteceu. Tinha um slide aqui mostrando que o obeso, por exemplo, para uma empresa, ele vai mais no médico, ele fica mais de licença, né? Ele tem um custo maior para... vocês são segurados, você paga um seguro, não paga? Tá? E o seguro é em cima de uma sinistralidade. Quer dizer, quanto mais o seguro gastar, mais fica caro para vocês. Então, se tiver muito obeso doente, quem está magro vai pagar pelo doente. Assim como quem fuma numa sala, entra numa sala que está fumando e está fumando igual fumando. Né? Então era um slide era uma projeção mais ou menos para falar isso também, tá? Que ele tem custos, e não é só para a empresa, é um custo para o sistema de saúde do Brasil, que é bancado pelos impostos de vocês, da gente, né? Nosso, né? Tem sim, tem.
Tem exames. Se você quiser, primeira coisa é o seguinte, se você quiser tratar a obesidade, tem que procurar um médico. Não precisa ser um endocrinologista, pode ser um clínico. Tá? Ele pode fazer alguns exames e saber se você tem alguma doença associada àquela obesidade. Se tiver a doença associada, por exemplo, hipotiroidismo, todo mundo conhece a história do Ronaldo, né, jogador de futebol. Ele tem hipotiroidismo, mas a obesidade dele não é por causa do hipotiroidismo, é porque ele come e toma muita cerveja, provavelmente. Né? Tá? Então tem que procurar, não precisa ser um endocrinologista, um clínico. Vai fazer alguns exames e vai ver, olha, você não tem nada, tal, mas tem exames específicos. É o seguinte, primeiro, nutricionista não pode receitar fluoxetina. Eu acho que aí o psiquiatra tem que avaliar você para ver se tem necessidade. Não, aí o psiquiatra tem que avaliar se realmente tem um grau de ansiedade que precisa tomar, porque a ansiedade pode ser tratada de várias formas. A melhor forma de tratar a ansiedade é tratar o problema que está gerando ansiedade. Não é tomar remédio, porque o problema, você toma remédio, o problema está lá. O que está acontecendo? É um filho que está doente, sabe? Acho que a abordagem, você está tendo uma abordagem. Ela já indicou o psiquiatra. Aí eu não sei, é um caso porque muito eu já tomei essas anfetaminas, que eu acho que a maioria aqui daqui já tomou, e chegou num ponto que eu comecei a ficar maluca mesmo, de não saber o que falar. Perder o fio da meada, essas coisas, e não perceber que tinha perdido, era por causa do remédio. Então o meu medo é esse. Efeito colateral da anfetamina. Tem paciente que eu já tive conhecimento de paciente que se suicidou por causa da anfetamina. Tem paciente que a anfetamina deixa a pessoa muito irritada, né? É a principal característica é a irritação. Então o marido dele falou para mim, da mulher, falou assim, olha, escuta, o senhor para de dar esse remédio para ela, certo? E é isso, nunca faz há uns 20 anos que eu não tenho anfetamina. Né? Se eu dava uma dose baixa, a cada um responde de uma forma. Né? E a anfetamina é uma droga. Você vai tomando, ela funciona. Daqui a 2 meses não funciona, você aumenta a dose. E você vai aumentando a dose, é como qualquer droga. Né? Esse êxtase que você ouve falar é anfetamina, que está por aí. Né? É anfetamina purificada. É anfetamina. Então é difícil começar o tratamento. Eu acho que você tem que ter um caminho aí, pode ser. Eu acho que o caminho que te indicaram não está errado. Precisa pensar. Para as pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica de cortar o estômago, eu queria que você de dumping, né? Eu queria saber o que dispara esse processo de dumping nas pessoas. É o seguinte, o estômago ele não é só reservatório, ele é um preparador da alimentação. Então ele tem enzimas que quebram a proteína, que quebram hidrato de carbono. Por exemplo, quando você come açúcar ou massa, né, a molécula de polissacarídeo, a molécula de açúcar é muito grande. Ela não entra no intestino sem que uma enzima que está no estômago diminua o tamanho dela. Acompanha o raciocínio, né? Se você não tem aquela enzima, ela chega no intestino, certo? E não é absorvida e provoca uma absorção muito grande de líquido, certo? E essa absorção muito grande de líquido, mais a diminuição do hidrato de carbono, que é do açúcar que você tem que comer, causa uma queda de pressão, diarreia, mal-estar.
O dumping só acontece se a pessoa comer muito. Quem faz cirurgia bariátrica e tem dumping é porque está comendo errado. Tem pessoa que faz essa cirurgia e fica com o estômago pequenininho desse tamanho, né? Então não pode comer muito. Aí o que ela faz? Não é incomum. Ela pega uma lata de leite condensado e toma a lata inteira de leite condensado. Aí ela tem dumping. Tem o quê? Dumping, eu não sei o que é dumping. Ela O que é dumping? é alterada, né? E tinha algumas carnes que ela comia que disparavam esse processo e outras não. Algumas Carne de porco, principalmente, carne verde. é por causa da gordura, né? O sistema é o mesmo. A gordura precisa ser digerida na parte alta do estômago e do intestino para ser absorvida. Se você não tem essa digestão, elimina. O xenical é esse remédio. O xenical impede que uma enzima digira a gordura e você evacua a gordura. Não sei quem já tomou xenical, olha nas fezes e sai a gordura lá. Né? Então, o mecanismo é o mesmo, entendeu? Só que um é hidrato de carbono. Então, existe um remédio para tratar diabetes que ele faz isso. Mesmo que você coma doce, ele não deixa absorver muito doce. Só que dá diarreia, hipotensão, um monte de coisa. Então, se você dá, por exemplo, um remédio que ajuda a baixar a glicemia, né, e você associa esse, às vezes, mas só que é o seguinte, só 30% das pessoas que usam esse remédio se adaptam com o remédio, não se adaptam ao remédio. Dá gases, distensão, diarreia, que é um remédio antifisiológico, né? Só uma pergunta. A pessoa que desenvolve a diabetes, a hipertensão, uma pessoa obesa, quando ela faz esse processo de emagrecimento, ela continua tendo esses mesmos problemas ainda ou não? Olha, se ela tem vários casos descritos. Eu já tive paciente, por exemplo, vamos supor, tomava 3 comprimidos por diabetes, tá? Perdeu 10, 20, assim, por exemplo, vamos falar em percentagem, 20% do peso corporal. Então, se era 100 foi para 80, se 80 foi para 70, por exemplo, tá? Então, de 3 comprimidos, ela toma 1. O remédio da pressão, se ela tomava 100 miligramas, ela toma 50. Mas não, que tipo de tomar? Tem alguns pacientes que chegam a perder 60 quilos que às vezes não deixam de ficar diabético. Ele é diabético sempre, mas às vezes nem toma remédio. Essa é a pergunta. Qual é o melhor adoçante? Não, olha, adoçante é o seguinte, depende muito do não sei se você sabe, mas a gente tem umas papilas gustativas, tá? E não é comum, por exemplo, o que é? Eu não suporto pimenta, minha mulher gosta de pimenta, tá? Doce para mim me deixa enjoado, eu gosto mais de salgado. Isso é uma distribuição que a gente começa a perceber que com a idade as papilas vão mudando. É muito comum a pessoa ficar velha e começar a querer gostar de doce. Tá? É isso? Por quê? Porque muda a papila. Tá? Então, o adoçante, todos eles usando em dose adequada, não muito, todos eles dá para usar. Não tem o melhor. O que tem é que você vai sentir melhor. Tá? Não tem o melhor. 10 a 15 adoçante. Agora, tem o stevia, que é natural, que é mais indicado. Agora é difícil de você achar. É que ele está em cima da mesa, aqueles lá que ficam em cima da mesa, não tem problema. Tá? Agora, tem gente que fala que sente ficar com o gosto amargo por resto do dia, né? Tem gente que fala que dá náusea. Isso vai ser uma coisa individual. Né? Agora, que é melhor que o açúcar, não tem dúvida. Bom, então, gente, é isso. E eu conversei com ela. Carol, E a Carol falou que vocês dispõem desses recursos para avaliar. E eu acho que, por exemplo, o que a gente preconiza é que toda pessoa acima de 30 anos de idade faça uma avaliação do peso. Essa avaliação é feita através do peso, tal,
E se tiver história familiar de diabetes, de obesidade, faça alguns exames também para ver como é que estão. Isso é, eu acho que é a recomendação que eu daria para esse tipo de população, que eu acho que a maioria aqui tem mais de 30 anos e tal, né? É mais ou menos desse nível, tá? Tá bom? Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer em nome do Metros, Dr. Rubens, agradecer a presença de todos, convidar aqui para o lanche. E eu estou disponível se alguém tiver dúvida com relação ao programa de obesidade, que a gente tem os programas do Metros. Também estou aqui para poder orientar, tá? Obrigada.